O citoplasma é toda a região da célula compreendida entre a membrana e o núcleo. Tão simples assim. Vamos fazer um esboço de uma célula aqui. Tá aqui o núcleo e aqui a membrana. Esse espaço entre o núcleo e a membrana plasmática se chama citoplasma. O citoplasma existe em todas as células. Por mais simples que seja essa célula, ela vai ter citoplasma. Tudo bem? As partes do citoplasma. Temos aqui o hialoplasma. Se você preferir matriz citoplasmática ou ainda um termo que costuma aparecer nas provas, citosol. Citosol é comum aparecer nas questões. Também pode aparecer o termo citoplasma indiferenciado. Então veja quantos sinônimos tem o hialoplasma: matriz citoplasmática, citosol ou ainda citoplasma indiferenciado, que é um termo que cai menos nos exames. O hialoplasma é onde estão mergulhadas as organelas. Você acha que aquela organela, o complexo de Golgi, o ribossomo, ele fica onde? Eles vão ficar mergulhados no hialoplasma. O hialoplasma é um colóide, tá? Um material gelatinoso. Isso aqui você vai estudar em mais detalhes em química, em que o solvente é a água e os solutos são substâncias orgânicas e inorgânicas dissolvidas na solução. Então, no hialoplasma, você encontra lá glicose, sais, água, aminoácidos, nucleotídeos, são todas substâncias presentes no hialoplasma. Como é um colóide, ele pode apresentar dois estados. Dependendo da temperatura, da carga elétrica da região, ele pode estar no seu estado gel, que é um estado mais gelatinoso. Tá? Normalmente você encontra esse estado gel aonde? Na região mais externa da célula, denominada ectoplasma. Então aqui, ó, é o plasma gel, na região periférica, ó, na região periférica, que é o ectoplasma, um estado mais gelatinoso. Mais internamente, a célula costuma apresentar um estado mais fluido, ou seja, menos viscoso, que é a região mais interna, denominada endoplasma. Então olha só, parte mais viscosa, plasma gel, parte menos viscosa, plasma sol. Aqui no plasma sol, onde ocorre a maioria das reações químicas, onde estão presentes aí as organelas. A mudança de estado de sol para gel, gel para sol, do estado gel para sol se chama solação, do estado sol para gel se chama gelação. Está em constante mudança isso, não é? Isso se chama tixotropismo ou tixotropia. O que é tixotropia? A mudança de estado do colóide. Tá? Isso permite o quê? Que a célula realize movimentos como o movimento ameboide e a ciclose, que vamos ver agora. Os movimentos celulares são a ciclose, que é observado em células vegetais. Então vamos analisar essa célula vegetal. Perceba que ela tem um vacúolo enorme, não é? E irregular. Esse vacúolo da célula vegetal é muito grande, formando aqui estreitos corredores. A contração dos filamentos de actina e miosina vão formar essa corrente citoplasmática, que chamamos de ciclose, que é o movimento celular. Então você pode observar aqui claramente cloroplastos, mitocôndrias percorrendo esses corredores, né? Um movimento chamado ciclose. O movimento ameboide ele vai ser observado em protozoários como ameba e leucócitos, células de defesa do nosso corpo, células como o neutrófilo, o eosinófilo, o macrófago, células que realizam a fagocitose. Permite a formação dos pseudópodos. Então, como que se formam esses pseudópodos? Os pseudópodos se formam quando há uma contração, por exemplo, da parte posterior da célula, empurrando o hialoplasma para frente ou para um canto da célula. Quando ocorre essa passagem brusca do hialoplasma para uma extremidade celular, por exemplo, ocorre aqui a mudança de estado. Onde era estado sol, vai virar estado gel. Onde é gel, vira estado sol. Então o ectoplasma, por um pequeno momento, ele passa a ser sol. Depois volta a ser gel novamente, dando aqui a formação dos pseudópodos. Então, a mudança do estado sol para gel e vice-versa, a tixotropia, permite que a célula realize movimentos ameboides e a ciclose. Então, os movimentos celulares eles estão diretamente relacionados com o fenômeno da tixotropia. Vamos falar um pouquinho sobre o citoesqueleto. A célula também tem um esqueletinho, não é um esqueletinho ósseo não, é lógico, é um esqueleto formado por um complexo de proteínas. Então o citoesqueleto nada mais é do que um complexo proteico, tá presente onde? No hialoplasma, faz parte do hialoplasma.
Vamos fazer uma comparação da célula com um prédio. Assim como um prédio precisa do seu alicerce, das suas ferragens para ele não desmoronar, a célula também vai precisar de um alicerce. Esse alicerce é o citoesqueleto. Do que é formado o citoesqueleto? Formado por proteínas, né? As proteínas que vão formar as fibras. O citoesqueleto, então, que vai ser formado por fibras. 3 tipos de fibras: os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Você não precisa, lógico, gravar o diâmetro de cada fibra dessa. 5 nanômetros, 10 nanômetros, 25 nanômetros, mas apenas memorize esses 3 aqui: microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos, e já está de bom tamanho para a sua prova. Principal proteína que forma o microfilamento são as proteínas actina e miosina, aquelas mesmas encontradas no músculo. O filamento intermediário vai ser formado pelas proteínas citoqueratina e a vimentina, e os microtúbulos pela tubulina. As funções do citoesqueleto, pessoal: forma celular. Então, o adipócito tem aquela forma esférica devido ao seu citoesqueleto, tá? Aquela célula tem forma de ácido, no caso dos pâncreas, devido ao seu citoesqueleto. Então, quem define a forma da célula é o citoesqueleto da célula, responsável pela locomoção celular. Já falamos a formação de pseudópodes, né? A formação de pseudópodes e o movimento ameboide, a ciclose e também o englobamento de partículas líquidas, a pinocitose. Tudo isso depende da contração da actina e da miosina. Outras funções: sustentação. Já estudamos isso, né? Nossas aulas lá de especialização da membrana plasmática, os desmossomos e os hemidesmossomas. Se você não lembra disso, por favor, acesse as nossas aulas lá, especialização da membrana plasmática. E os microtúbulos, que têm a função de formar o fuso mitótico, que é importantíssimo para separar os cromossomos durante a divisão celular. Vamos falar disso aqui quando eu falar a aula de divisão celular, mitose e meiose. E também o transporte de vesículas e outras organelas, vamos falar disso aqui daqui a pouco, depende também do citoesqueleto, tudo bem? Então as funções do citoesqueleto, ela é bem ampla. Tem uma questãozinha no nosso site aí que fala das funções do citoesqueleto. Espero que você resolva aí, acerte essa questão. Então, galerinha, já falamos do citoplasma indiferenciado, que é o hialoplasma, que você conhece também como citosol. O citoplasma diferenciado é o tema, o foco da aula de hoje, que é o conjunto de estruturas mergulhadas no citoplasma, são as organelas celulares. Então vamos citar nesse momento algumas organelas celulares. Aqui uma célula, coloquei como exemplo, uma célula animal. Encontramos nessa célula animal ribossomos, organelas responsáveis pela síntese de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso e também temos o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático que se comunica com a carioteca, como você pode ver. O complexo de Golgi, que são esses saquinhos empilhados. Os lisossomos e peroxissomos, que não está bem visível nessa imagem. Vamos falar depois dos lisossomos e os peroxissomos. A mitocôndria e os centríolos. E outras organelas e estruturas que não estão presentes nessa figura, mas também que vamos falar. Os plastos e os vacúolos, por exemplo.